Saúdo a todos com a paz do Senhor. Temos muito que agradecer a Deus pelo seu grande amor. Como disse o hino que acabamos de ouvir, morreu por mim, se sacrificou por nós. Então nós temos muito que agradecer ao Senhor. Como já disse a irmã Simone, parabenizando as mulheres, eu também quero agradecer a Deus pela vida de cada um de nós que aqui estamos para louvar o seu nome, e por que não dizer de todas as mulheres também que têm sacrificado as suas vidas pelos seus filhos, mulheres de toda raça, tribo, língua, nação. É o Dia Internacional das Mulheres, mas todos os dias são dias que nós tiramos para agradecer a Deus por tudo o que o Senhor tem feito por nós. É um fato que a mulher é o vaso mais fraco, como disse Pedro, escrevendo na sua primeira carta, falando da fragilidade da mulher. E eu estava pensando aqui nessa fragilidade e como Deus transforma esta fragilidade em força. A nossa fragilidade física, entre as muitas diferenças da mulher e o homem, está exatamente no hormônio. A testosterona no homem lhe dá uma maior quantidade de músculos, mais força. O nosso estrógeno não tem essa capacidade. Então, a fragilidade é física. A mulher é um vaso mais fraco fisicamente, e aquelas que querem se tornar mais fortes como os homens, elas têm que tomar testosterona e agredir, fazer uma agressão à sua constituição, à sua fisiologia. Mas não somente somos um vaso frágil fisicamente, somos também emocionalmente frágeis. É público e notório, por exemplo, as mulheres têm a DPM, tensão pré-menstrual, a sua labilidade emocional. As mulheres são propensas à depressão, especialmente no puerpério, naqueles 40 dias pós-parto. Elas ficam tão fragilizadas que muitas delas têm a depressão puerperal. E pior ainda, fragilidade moral. Quantas mulheres que se prostituem, que vendem o seu corpo pela sua fragilidade moral, seu erro moral, fragilidades espirituais. Mas precisamos louvar a este Deus, precisamos louvar a Jesus, porque Ele faz milagres na vida das mulheres. E é uma prostituta como Raabe, que está lá na galeria dos heróis da fé. E a Bíblia diz: pela fé Raabe não deixou que a sua família fosse destruída, mas ela preservou a família, ainda que era uma prostituta. Mas aquela fragilidade moral, Deus transformou em força. Então Deus transforma fragilidade em força. Foi uma mulher pecadora, em Lucas capítulo 7, que o Senhor disse que ela muito amor, um grande amor das mulheres. Sabe, irmãos, as mulheres foram as últimas a sair do pé da cruz e as primeiras a chegarem no sepulcro vazio do Cristo ressuscitado. Você pode louvar a Deus, querida mulher. Louve ao Senhor, agradeça a Ele, porque o Senhor transforma fragilidade em força. Vejam, a idólatra Raquel foi purificada. E, irmãos, mais ainda, uma prostituta se tornou missionária. João capítulo 4, aquela mulher que tinha mais de 5 maridos e só sabia trocar de maridos, mas naquele dia Jesus trocou o coração daquela mulher e ela pôde falar do Salvador do mundo para todos os samaritanos. E os samaritanos, depois que tiveram o encontro com Jesus, disseram assim: ô mulher, já não é mais pelo teu dito, mas nós estamos vendo que Ele é o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus por esse Jesus que faz milagre na vida das mulheres e na vida de tantos quantos quiserem aceitar pela fé o seu milagre. Então o Senhor
transforma a nossa fragilidade em força. Vejamos uma mulher, livro de Esté, para que a gente veja isso de forma assim também tão clara. Na vida de Esté, capítulo 4, versículos 12, e vamos ler até o versículo de número 17. Esté, capítulo 4, versículo 12 até o 17, diz assim: Então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esté: Não imagines em teu ânimo, que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Nós podemos ver essa fragilidade na vida de Esté. Esté era uma jovem cativa, não tinha pai, não tinha mãe. Hoje nós vemos tantas vezes as pessoas, porque não têm pai, não têm mãe, às vezes são abandonados, ficam traumatizados, então ser órfão fragiliza a pessoa. Mas além de estar cativa naquele império medo-persa, Mardoqueu fora levado naquela leva de cativos que Nabucodonosor levou para a Babilônia, e agora o império babilônico fora substituído pelo império medo-persa, e ela estava ali. E se não bastasse o fato de ser cativa, o fato de ser órfã, agora também odiada, ainda que era rainha, mas fazia parte do povo judeu, e o povo judeu estava destinado ao genocídio. Havia por parte de Amã aquela deliberação de exterminar a raça judaica. Amã, como descendente dos amalequitas, e que Samuel não houvera efetivado o extermínio dos amalequitas como Deus houvera determinado, então ficou um resto de amalequita e estava ali perseguindo o povo de Deus. E Mardoqueu lembra para Esté e diz: Mardoqueu, não imagines que escaparás, ainda que estás na casa do rei, ainda que ela estava no palácio, ainda que ela era rainha, mas ela era judia, e a lei que o rei houvera assinado, o edito, era para exterminar todos os judeus. Então, ainda que estava rainha no palácio, mas era frágil. Mas quando Mardoqueu diz para ela, confessando uma fé viva em Deus, embora este livro não tenha sequer uma vez o nome Deus, mas nós podemos ver a mão invisível de Deus agindo de forma providencial nos 10 capítulos deste livro, e Mardoqueu manifestando, revelando a sua fé no poder que prevalece em toda a história, porque Deus é o controlador, o governador do mundo, e que controla toda a história. E havia um plano infalível de Deus em relação ao povo judaico, porque da descendência de Abraão sairia um que esmagaria a cabeça da serpente, seria Jesus, e Jesus seria descendente de judeu, ele seria da tribo de Judá. E então, agora, a fé de Mardoqueu é expressa quando ele diz para Esté: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo
como este chegaste a este reino. Veja 2 vezes a palavra tempo. Neste tempo, na verdade, Esté havia sido levantada por Deus naquele tempo. Aquele era o tempo que Deus queria usar Esté. Hoje é o tempo que Deus quer te usar. Hoje é o tempo que Deus quer me usar. Agora é o nosso tempo. A nossa oportunidade é esta. Mas naquela época era Esté que Deus queria usar. Usar com 2 propósitos, na verdade. Deus queria que através de Esté houvesse uma intervenção redentiva, que o seu povo, que ele tinha como projeto de levar o Redentor que viria daquele povo judeu, então não poderia haver o extermínio daquele povo, porque era um plano de Deus, que eles continuassem e que da descendência deles viria o Redentor, Jesus Cristo. E o plano de Deus é infalível, nada nem ninguém pode obstacular o plano de Deus. E a mãe tentou obstacular o plano de Deus, mas Deus tinha uma mulher que ele podia contar naquele tempo. Deus pode contar com você neste tempo, minha querida. Deus pode te usar, Ele quer te usar. Hoje é o seu tempo, hoje é o seu dia, hoje é a nossa oportunidade de sermos usadas por Deus. Então, Mardoqueu lembrou muito bem. Quem sabe se não foi para este tempo que você está aí nesse reino. Então, de repente, Esté, uma mulher obediente, submissa, ela sempre foi uma mulher submissa. Nós podemos ver isso no 1º capítulo, no 2º capítulo, especialmente 2º capítulo, quero dizer, de Esté, quando a Bíblia diz de forma clara, Esté 2:10, diz que Esté não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que ela não falasse. E no versículo de número 20, diz que Esté, mesmo depois de ser rainha, coroada, rainha de um grande império, um império pujante, de muitas riquezas, como a gente pode ver no 1º capítulo, mas diz aqui que Esté, depois de rainha, versículo 20, ela não declarava a sua parentela e o seu povo, porque Mardoqueu lhe ordenara, e Esté cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Ela era filha de criação de Mardoqueu. Mardoqueu era seu tio, seu primo, e criara, porque ela ficou sem pai e sem mãe, mas ela obedecia, ainda que estava no palácio, ela se submetia. A submissão da mulher é algo muito precioso aos olhos de Deus. Não é por acaso que a Bíblia diz: mulheres, sujeitai-vos, sede submissa aos vossos maridos. Então a submissão é uma característica da mulher. A submissão identifica, sabe que Maria, por exemplo, mãe de Jesus, quando o anjo chegou e falou para ela, ela se submeteu imediatamente, ainda que ela não entendia como poderia ficar grávida sem ser casada, sem ter um marido, mas mesmo que ela não compreendia, mas ela entendia que era a palavra de Deus, e ela disse para o anjo: seja feito conforme esta palavra, porque era a palavra de Deus. E diz mais na sua oração, que o Senhor atentou para a humildade, a submissão de Maria. Então, Esté, uma das características para se tornar, para haver uma transformação de fragilidade em força. Deus transforma fragilidade em força, mas há um caminho a ser percorrido até que o poder e a força de Deus chegue para nós. Então Esté já estava no caminho, ela sabia o que era obedecer, obedecia ao seu pai de criação, ela compreendeu que devia se submeter às ordens de Mardoqueu. Então, para que haja transformação da nossa fragilidade na força de Deus, é preciso que entendamos o nosso dever de submissão, de humildade, de obediência a Deus. Mas ela continua, quando Mardoqueu lhe incentiva, lhe mobiliza e mostra que é o tempo de Deus
na vida dela, que ela devia ser um instrumento ali para cumprir propósitos de Deus. Não era, vejam que ainda que estava no palácio, ela estava num combate, numa guerra. Os filhos de Deus, os cristãos, especialmente nós na realidade de igreja, vivemos a batalha espiritual, vivemos num combate. E sempre para este combate, essa nossa limitação, essa nossa fragilidade, precisamos da força de Deus para vencer o combate e poder dizer, como Paulo, combati o bom combate. Então a vida cristã, assim ainda que ela estava no palácio, nós também, ela estava diante do rei, o rei levantou o cetro para que ela não morresse. Nós também temos o nosso rei, como igreja, como mulheres cristãs. Jesus é o nosso rei, está sempre conosco, mas ainda assim, no trono da graça do rei, enfrentamos grandes combates, grandes batalhas, mas marchamos vitoriosamente. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Então Esther estava ali naquele combate, e agora ela conclama um jejum. Jejum sempre vem acompanhado de oração, mas a Bíblia é clara, ela diz para Mardoqueu, vá e levante, vai e ajunta todos os judeus. Ela convidou a igreja de então, o povo de Deus, os judeus, assim como nós somos o povo de Deus, a igreja. Quantas vezes também precisamos dessa mobilização de jejum e de oração para vitória nos combates. E ela diz para Mardoqueu, agora ela de submissa, ela passa a ser uma líder, e ela agora ordena para Mardoqueu. Até então, submissa às ordens de Mardoqueu, mas agora como instrumento de Deus, para realizar aquele propósito, ela começa a liderar. Então a liderança, e ela não se omite, e ela vai e diz, vá agora e junte os judeus para um jejum por mim, não comam nem bebam por 3 dias, e eu também vou aqui jejuar com as minhas moças, e então eu vou comparecer diante do rei, ainda que o rei não me chame, e se eu for e perecer, tão somente pereço. Versículo 17, então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenara. Mardoqueu, que estivera liderando Esther, agora estava sendo liderado, porque era a hora do agir de Esther. Na igreja nós também temos essa mutualidade. Sujeitai-vos uns aos outros. Uma hora você se sujeita ao seu irmão, outra hora seu irmão, sua irmã se sujeita a você. E essa mutualidade, essa harmonia, essa interação para a glória de Deus, para que o propósito de Deus seja efetivado, é preciso que haja entre nós. Por isso que a palavra de Deus diz, submetei-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, aceitai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Então essa mutualidade faz exatamente, garante a vitória, e os propósitos de Deus são realizados e efetivados. Então submissão, mas também quando chegar a hora de liderar, quando chegar a hora de falar, de dizer aquilo que Deus quer que você diga, não se omita, não haja silêncio em você, seja uma mulher participativa, e como a irmã Simone, que me antecedeu, disse de forma clara, encha a sua boca da palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Então que haja entre nós mulheres também esta capacidade de falar, para que o propósito de Deus seja alcançado através também da nossa voz, do nosso ensino, da nossa exortação, porque a palavra de Deus é poderosa para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Então a mulher de Deus, ela cumpre o propósito de Deus, e ela é submissa, mas ela também é líder. E finalmente esta mulher era uma mulher comprometida com o seu povo, comprometida com o Deus da aliança, com o Deus do pacto.
mas também comprometida com o seu povo. Ela tinha uma responsabilidade, ainda que ela estava no palácio, mas ela compreendeu, e ela não queria ver a sua geração perdida, ela não queria ver o seu povo, e até quando ela comparece diante do rei, ela faz essa pergunta, o capítulo 8 e o versículo de número 6, por quê? Como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então, quando ela comparece diante do rei, ela interroga exatamente isso, falando do seu compromisso, da sua responsabilidade com o seu povo. Quantas vezes ficamos aqui orando pelo povo, orando pela igreja, intercedendo por casais em conflitos, intercedendo pela igreja. O que é isso que a igreja está fazendo? É exatamente o mesmo papel que Esté fez, intercedendo pelo seu povo diante do rei. E nós agora temos o rei Jesus, aquele rei que estendeu o cetro para Esté, ele também estende para você, minha querida, ele estende para nós o cetro, o rei Jesus, a quem nós adoramos. Então Esté estava ali comprometida, jejuando, levando o seu povo a jejuar, para trazer escape, para trazer redenção, para cumprir o propósito duplo de Deus. Na verdade, a gente vê que neste livro, Deus tinha com certeza dois propósitos. Número um, não deixar que o seu povo fosse morto. Ele queria a redenção do seu povo, mas também ele queria destruição daquele descendente dos amalequitas, Amã, aquele ímpio, aquele homem que odiava o povo de Deus, que não queria ver o povo vivo, conforme vemos no capítulo 3, o ódio daquele amalequita, chegou a construir uma forca para matar o judeu Mardoqueu, uma forca de mais de 20 metros, mas, irmãos, não adianta fazer forca para o povo de Deus, porque quem fizer, nela será enforcado. Deus cuida de nós, Deus preserva o seu povo. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Não adianta, a história da igreja é uma história de luta, é uma história de combate, mas é uma história de vitória, é uma história de sucesso, é uma história de prosperidade, porque Deus é o Deus deste povo, e não adianta lutar, porque operando Deus, quem impedirá? Não seria o Amã, o amalequita, muito pelo contrário. Deus ali agora haveria de cumprir o seu propósito, que mandou Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, era o mandamento de Deus exterminar todos os amalequitas, e não podia sequer desfrutar de nenhum dos seus despojos, tinha que matar todos os animais, tinha que matar tudo que pertencesse aos amalequitas. Mas Saul perdeu o seu reinado, exatamente por deixar essa obra inacabada, e Esté era rainha, ela não queria perder o seu reinado, era um propósito de Deus, e agora ela tinha que cumprir aquele propósito de Deus, de exterminar os amalequitas. Então, fragilidade se transforma em força, é o milagre de Deus na vida das mulheres. Quantas mulheres creem isso? Levante a sua mão, querida, e creia que Deus pode te fazer uma mulher poderosa nele. Não é o empoderamento do feminismo, é o poder do Deus Todo-Poderoso, é o poder de Deus, é o poder da palavra, é o poder do Espírito Santo na vida das mulheres que querem obedecer a Deus, não ao feminismo, sim ao Cristo vivo, que faz o milagre e transforma a nossa fragilidade em força. Que nós possamos ser estas mulheres, seguir o exemplo de Esté na submissão, na liderança, no compromisso, na responsabilidade, para que celebremos a festa de Purim.
termina o livro com uma grande festa, a festa do povo de Deus. Nós também terminaremos com uma grande festa no reino de Deus, no reino da sua glória, onde estaremos todos ali, onde não há macho nem fêmea, não, ali todos seremos do Senhor, a noiva do Senhor, a sua igreja. Então prossigamos firmes do Senhor, submissas, líderes, responsáveis, comprometidas com o Senhor, e certamente nós cumpriremos o propósito de Deus para esta geração. Hoje é o meu tempo, hoje é o teu tempo. Não deixe passar a oportunidade, reminde o tempo, aproveita a oportunidade, faça o trabalho de Deus, faça com que os propósitos de Deus de redenção do povo, trabalhe pela salvação do povo, mas também trabalhe para que desfazer as obras do maligno, como Esté fez, e certamente Deus estará conosco, mesmo na nossa fragilidade, Ele transformará em força. Se você crê assim, diga amém. Então podemos cantar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, minha filha, seja onde quer que vás, ao teu lado para te guiar. Amém.